Sim, eu sei o que você está pensando ao ler esse título e você pode até estar bravo, mas eu repito, Berserk é inadaptável para animações. Por mais que alguns fãs inventem que essa possibilidade existe porque eles não se contentam com quadrinhos. E sim, esse vídeo é uma resposta a alguns vídeos que estão pelo YouTube e caso alguém não goste, pode me chamar para o debate. Agora, saindo dessas idiotices de provocações baratas que acontecem no YouTube, e sendo mais tranquilo, e enfim, nada contra se tu acha que o Berserk pode ser adaptável, eu só não acho. Há várias formas de se adaptar a uma obra. Há obras que adaptam um livro ou um quadrinho sem necessariamente ser fiel com aquilo que a obra apresenta em seu enredo, e não necessariamente isso torna uma adaptação ruim. E, porém, também existem casos fiéis que são ruins. Já houve 3 animes que adaptaram diferentes arcos de Berserk e 3 filmes que adaptaram o arco da Era de Ouro. Nenhum dos 3 é muito bem recebido pelos fãs de Berserk. As críticas dos fãs normalmente são pautadas em questões de fidelidade, alegando que nenhum anime que adaptou o mangá faz jus à obra original. Obviamente, sim, isso é completamente verdade. Nenhuma dessas adaptações é tão genial e muito menos tão maravilhoso quanto o mangá do Kentaro Miura. Na verdade, a única que consegue ser divertida é a de 97, que também não é muito gostada, porque, bom, não consegue traduzir as imagens que o Miura cria nos quadrinhos para a animação. E meu ponto para esse vídeo é que traduzir 100% de forma fiel o que o Miura fez no mangá para qualquer obra audiovisual é algo impossível. E está tudo bem. No caso, adaptar uma obra de uma linguagem para outra linguagem 100% é sempre possível. Mas no caso de Berserk, eu acho que não dá para adaptar nem 50%. Logo de cara, é necessário tirar um elefante da sala, que são os fãs de Berserk. É complicado falar sobre eles, porque, bom, são uma raça imunda. Eu até acho curioso, porque o anime de 97 é de certa forma visto no grupo dos animes avançados, ao lado de Lain, Cowboy Bebop, Evangelion, etc. Já para os fãs do mangá Berserk, o anime de 97 é visto como algo bem fraco, já que não consegue dar conta de tudo que Berserk apresenta no material original, seja no enredo ou na arte, e até pelas próprias limitações que o estúdio encontrou para poder fazer o anime naquela época. E sinceramente, eu concordo com isso, mas nesse sentido, Berserk é um caso muito específico por razões que eu vou explicar depois. Mas é um pouco curioso algumas coisas na minha visão, porque dentro da cultura otaku, não parece haver nenhuma relação crítica em análises do material original com a adaptação para o audiovisual. Na verdade, às vezes até me parece, pelo jeito que o debate ocorre desde que eu curtia páginas cringes que usavam a menina de Mirai Nikko como foto de perfil, as pessoas costumavam tratar o anime como algo completamente isolado, ou viam o mangá e o anime como a mesma coisa. Eu sou prova disso, porque quando não tinha mais episódios de One Piece pra ver, eu fui ler os capítulos que continuavam o episódio em que eu parei. Eu acho que por causa dessa cultura de ver o mangá e o anime como parte de uma coisa só, é o que gera parte dessa irritação toda acerca das adaptações de Berserk. Mas enfim, tem outros conceitos aqui que também não sei se cabem discutir agora, porque não consegui fazer pesquisa pra isso. Mas claro, né, animes chamam mais a atenção do que mangás, né? Há mais propaganda em cima de animes aqui pelo ocidente em relação ao que há de propaganda de mangás aqui no ocidente. E isso realmente também altera muito essa questão. Mas eu não sei direito porque isso ocorre logo com Berserk. Eu não sei se esse mangá é lido de forma mais assídua aqui no ocidente, já que os animes nunca conseguiram acompanhar a história. Abrindo um parênteses, provavelmente é esse o ponto, porque esse é um dos melhores mangás já feitos e um dos mais influentes. Mas só falar isso deixaria o vídeo muito chato e curto. Então eu vou ser chato e vou ficar falando de outras coisas, ok? Porque esse vídeo aqui tá falando muito mais sobre adaptações no geral do que sobre Berserk, enfim. Mas eu não vejo esse efeito ocorrendo com nenhuma outra adaptação de um mangá para um anime. Se souberem de alguma, comentem aqui no vídeo.
Ao menos não de forma tão coletiva dentro de uma fanbase. Isso é possível porque fãs de Berserk costumam ser pessoas horríveis e otakus não costumam ser pessoas muito inteligentes na análise de arte? Sim, é possível. Mas eu também tenho outra teoria. Eu vou dar exemplos que eu nem considero muito bons, mas ainda assim vão ser mais bem estruturados que o pessoal que fala sobre como Berserk deve ser adaptado. Eu vou falar de 2 mangás / animes que eu gosto muito e que a adaptação não costuma gerar tantas irritações. Primeiramente, Yu Yu Hakusho. Yu Yu é algo bem importante na cultura otaku dentro do ocidente, escrito por um dos maiores mangakas vivos. Enfim, há diferenças muito claras entre o mangá e o anime. Um dos pontos mais perceptíveis é a animação adotada pelo anime. O mangá tem, principalmente no arco do detetive espiritual, uma arte que conversa muito com a ideia de quase traduzir o sentimento dessa tentativa de aproximação entre o espírito e o corpo na busca por um impacto. No anime, isso se dá mais pelo físico, principalmente pelas limitações, mas isso é feito de forma bem interessante. Já no momento que Yu Yu vira um mangá de luta, realmente, os desenhos do Togashi me parecem funcionar por meio de um impacto constante. Penso isso porque há vários quadros por página que sempre entregam uma nova informação ao leitor, o fundo atrás dos personagens, que muitas vezes são traços que estão ali para aumentar o dinamismo de cada imagem e o excesso de onomatopeias mesmo. Já no anime, essas cenas funcionam por meio de imagens bem mais claras e abertas, que necessitam de uma construção mais lenta até chegarem ao impacto final. Eu vou mostrar algumas páginas do mangá comparadas à cena do anime. As páginas terão um tempo muito curto, né? Caso vocês queiram pular e tal, se não for do interesse de vocês. Mas agora é tarde demais. Aproveitem para matar todos de uma vez. Kuwabara está finalmente mostrando sua covardia. Cuidado, Kuwabara. Ah, ele tem razão. Eu vou resolver isso. Ah, você não tem saída. E quem foi que disse que eu estava fugindo? Cresça a espada! O segundo mangá / anime é Toradora. Esse caso é mais difícil porque tanto o mangá quanto o anime são inspirados por uma light novel. E muita parte do mangá acabou saindo após o anime ter sido terminado. Mas mesmo assim, eu não vejo tanta irritação por parte dos fãs. E é sim interessante de trazer para o argumento. Eu li um dos livros das light novels, que tem umas 250 páginas, li uma parte do mangá e vi o anime inteiro umas 5 vezes. Então eu consigo ter uma ideia das diferenças de cada linguagem. Eu vou falar apenas do anime e do mangá, deixando claro. No mangá, a vivência estudantil e o interesse amoroso dos jovens, os problemas dos personagens, tudo é revelado de uma forma mais física e direta, principalmente pelas imagens exageradas, mas também por como esses movimentos, sejam os românticos ou os cômicos, causam uma reação muito física realmente nos personagens. No anime, de certa forma, isso ocorre em alguns momentos, mas as expressões dos personagens, os movimentos deles em momentos mais singelos são bem simplificados e a reação dos personagens ocorre de forma mais íntima e reservada, sendo coisas que são guardadas para serem expressadas em momentos que não é possível mais esconder. E bom, metade do primeiro volume do mangá se resume em 12 minutos de um episódio, então, enfim, deu pra entender. Eu vou fazer o mesmo jogo de comparação que fiz com o Yu Yu agora.
抹茶美味しい。ああ、うまい。小豆はいまいちだ。すごい星だね。綺麗だな。二人っきりだ。チャンスってやつじゃ。串枝は彼氏とかっているのか？さっきのワカメの霊、まだこの辺にいるかな。え？高須くんは幽霊見たことある？いや、ねえけど。私は幽霊がいるって信じてる。E caso você aí, espertinho, pausou o vídeo para comentar que é absurdo comparar esses dois mangás com Berserk, porque Berserk é muito mais difícil de adaptar e mais complexo, com mais nuances de roteiro, porra, eu sei, velho. Eu cito esses dois mangás porque é o seguinte, acredito que o motivo de não haver problemas tão grandes com adaptações para anime é porque essas obras não são difíceis de adaptar. Mesmo que o anime de Yu Yu não possa mostrar o Yusuke fumando, e o de Toradora não possa mostrar de forma tão direta e, digamos, sexualmente curiosa o desejo que o corpo gera nos personagens adolescentes, isso não é o essencial de nenhuma dessas obras, e nem a arte delas é o essencial. Yu Yu Hakusho é sobre um garoto que, ao morrer, recebe a oportunidade de voltar à vida, e só percebe como ele é importante para os outros após sua morte, e que voltando à vida encontra um mundo que não conheceu por querer, mas pelo seu ímpeto acaba por se adaptar completamente a ele. E a partir dessa entrada, a necessidade de evoluir e crescer como homem, porque seus embates já não podem ser resolvidos apenas pelos punhos, porque ele tem que proteger muita gente a partir disso. Mas mesmo assim não abandona seu jeito imprudente, rebelde e levemente amoral, ele apenas evolui. Já Toradora é sobre adolescentes. Adolescentes que, por se importarem muito com seus sentimentos, se importam muito com os sentimentos das pessoas que amam e estão em sua volta. Precisam crescer e aprender a lidar com aquilo tudo. Junto com isso, também é sobre os espaços que esses adolescentes vivem, a escola, a casa, os restaurantes, sendo esses espaços o que gera os encontros deles. Espaços que, ao mesmo tempo que criam laços, apenas reforçam as contradições inerentes ao amor juvenil. Bom, por mais complexo que esses dois resumos do essencial das duas obras que eu falei sejam, a verdade é que não é difícil de adaptar isso, porque isso permite uma liberdade no design dos personagens, em como adaptar a cena e em poder criar um ritmo de narrativa próprio, sem ficar refém da forma usada para contar a história do material original e podendo ser fiel, mesmo alterando muitas coisas na forma. Em resumo, é só colocar os elementos importantes do roteiro e fazer um trabalho que não seja porco, que a adaptação será fiel e bem aceita. Eu fiz um resumo grotesco. É necessário adaptar o pensamento que gera a obra, não necessariamente como ela é desenhada. E como Berserk fica nisso? Bom, pessoal, para poder explicar isso, eu vou ter que dar mais uma volta no roteiro e falar de outras mídias. Espero que tenham paciência. Recapitulando, o essencial de Berserk não está em uma aura, uma ideia que circunda o enredo, e sim está na forma com a qual Miura deu vida àquele enredo e universo com o seu traço. Como nessa relação de anime barra mangá, as coisas parecem meio interligadas e Berserk me parece uma baita exceção nesse sentido, eu não consegui pensar em outros exemplos vindos dessa área, e sim em exemplos de obras literárias que foram adaptadas para o cinema. Não é nem de perto a mesma coisa, mas vai fazer sentido onde eu quero chegar. Eu vou falar de obras cinematográficas que não são completamente fiéis ao material em que se baseiam, tal qual os animes de Berserk. Mas deixando muito claro, não vou dar uma de booktuber aqui e começar a falar que no filme trocaram a cor do vestido que a protagonista usa no segundo parágrafo da 15ª página do terceiro capítulo do livro, ou ficar irritado porque o Harry Potter do filme não é parecido com aquele que está no livro. Eu vou falar da Clarice Lispector e do James Joyce, dois escritores que tiveram o fluxo de pensamento como o essencial da sua escrita. Começando pela Clarice e seu maravilhoso livro, A Hora da Estrela. Pra quem nunca leu, fica aqui uma sinopse sobre como a narrativa funciona. A Macabeia é uma das protagonistas do livro,
O outro protagonista é o escritor que escreve a história de Macabeia, uma história completamente ficcional que surge apenas da cabeça dele após ter visto uma moça nortista na rua. Em 1985, Suzana Amaral levou às telas uma adaptação do livro. Obviamente, o fluxo de pensamento que é gerado pelo escritor que escreve a história de Macabeia não seria possível de adaptar para o cinema. Logo, a diretora optou por apenas colocar de forma direta a história de Macabeia. Vamos comparar uma passagem do livro com uma cena do filme. No livro, os negócios públicos interessavam o Olímpico. Ele adorava ouvir discursos, que tinha seus pensamentos, isso lá tinha. Acocorava-se com um cigarro barato nas mãos e pensava, como na Paraíba ele se acocorava no chão, o traseiro sentado no zero, a meditar. Ele dizia alto e sozinho, sou muito inteligente, ainda vou ser deputado. E não é que ele dava para fazer discurso? Tinha o tom cantado e o palavreado ceboso, próprio para quem abre a boca e fala pedindo e ordenando os direitos do homem. No futuro, que eu não digo nessa história, não é que ele terminou mesmo deputado e obrigando os outros a chamarem-no de doutor. Porque eu sou uma pessoa inteligente, viu? Eu ainda vou ser deputado. Deputado? Deputado. Deputado trabalha de quê? Deputado trabalha de deputado. Só pode ser. Tá, agora eu vou falar de um caso ainda mais complicado, que é o James Joyce, o grande escritor irlandês de Ulisses. E o que dá pra falar do Joyce e do retrato do artista enquanto jovem? É um dos meus livros favoritos, obviamente, e enfim, o Joyce meio que faz uma autobiografia do que foi a vida dele até se descobrir enquanto artista, a partir da crítica que ele faz à criação católica que ele teve, mas não algo como o Spielberg fazendo The Fabelmans, né? Que é só uma punheta pra tipo, ai, como eu gosto de cinema, né? O Joyce realmente toca em temas bem sensíveis e ele usa o fluxo de pensamento para poder esmiuçar um pouco de tudo que tá acontecendo naquele mundo. Eu não sou especialista na obra do Joyce, se é o que eu senti lendo esse livro, pelo menos, né? E a partir disso também poder esmiuçar e mostrar diretamente tudo o que tá ocorrendo na mente de cada personagem ali envolvido. É bem diferente de como a Clarice usa, na minha opinião, apesar de haverem similaridades algumas vezes. Em 77, houve uma adaptação desse livro, que tá entre uma das coisas mais chatas que eu já assisti, sinceramente, mas não é esse o ponto. Mas eu vou recitar aqui uma página do livro e mostrar como essa cena foi adaptada. Todos se persignaram e o Sr. Delalos, com um suspiro de satisfação, ergueu a tampa pesada da travessa salpicada de gotas cintilantes em sua borda. Stephen olhou para o pelo gordo que estivera costurado e espetado com palitos sobre a mesa da cozinha. Sabia que seu pai pagara um guinéu por ele no açougue de Dundadore Street, e que o homem o havia espetado várias vezes no peito para mostrar o quanto era bom, e se lembrava da voz do homem quando dissera: leve este, senhor. Este é o verdadeiro máximo dos máximos. Porque o Sr. Barrett, em Congloes, chamará sua palmatória de peru, mas Congloes estava bem longe, e o cheiro forte e quente de peru e presunto e aipo subia dos pratos e travessas, e o grande fogo chamejava alto e vermelho na grelha da lareira, e a era verde e o azevinho vermelho faziam a gente se sentir tão feliz, e quando o jantar terminasse seria trazido pudim grande de passas adornado com amêndoas descascadas e raminhos de azevinho, com um fogo azulado correndo à sua volta e uma bandeirinha verde esvoaçando em seu topo. Era seu primeiro jantar de Natal, e ele pensou em seus irmãozinhos e irmãzinhas que estavam esperando no quarto das crianças, como ele mesmo frequentemente esperava, até que chegasse o pudim. O colarinho extremamente baixo e a jaqueta de eton faziam-no sentir esquisito e veriusco, e esta manhã, quando sua mãe o fizera descer até o salão, vestido para a missa, seu pai chorara. Isso porque ele estava pensando em seu próprio pai, e o tio Charles também dissera isso. O Sr. Delalos cobriu a travessa e começou a comer vorazmente. Em seguida disse: coitado do velho Christ, ele agora está quase desequilibrado por causa de sua tratantada. Simon, disse a Sra. Delalos, você não ofereceu o molho à Sra. Riordan. O Sr. Delalos pegou a moreira. Não ofereci? Gritou ele. Sra. Riordan, tenha piedade deste pobre cego. Dante cobriu seu prato com as mãos e disse: não, obrigada. Simon.
Now, Stephen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Bless us, O Lord, in these thy gifts, which of thy bounty we are about to receive, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Good boy. How are you, officer? Oh, right as the mail, Simon. You, John? I'm grand. Go on yourself. Simon, you haven't given Mrs. Reardon any sauce. Haven't I? Mrs. Reardon. Pity the poor blind. No thanks. Enfim, a diferença de como essas adaptações ocorrem é óbvia. O texto é essencial para o funcionamento daquela obra porque ele permite entregar muito mais informações que são bem difíceis de poder traduzir em imagens. E essas informações, elas só conseguem ser entregues por causa do texto que é utilizado. E esse texto não tem muito como ser utilizado no filme, então, obviamente, isso tem que ser cortado. Mas onde eu quero chegar com isso? É só que cortar essa parte, tanto do livro do Joyce quanto do livro da Clarice, torna impossível a adaptação ser completamente fiel. E tá tudo bem, né? Nenhuma adaptação tem que ser completamente fiel. Eu não sou paga-pau do Scooby, mas é só uma verdade. E o mesmo ocorre com Berserk. E aí que está, você pode adaptar tintim por tintim do enredo de Berserk, tu pode fazer todos os arcos de Berserk em um anime de sei lá quantas temporadas. Se não houver a violência extrema, que é um dos principais motores do mangá de Kentaro Miura, que é o que dá o tom daquele mundo inteiro, boa parte vai perder o sentido. Pode ter animação fluida de estúdio de Jujutsu Kaisen, qualquer coisa assim. Eu duvido muito, sinceramente, que um estúdio decente iria querer tocar nos pontos que Berserk toca, porque a indústria dos animes é bem mais moralista que a dos mangás. E sinceramente, caso algum desses estúdios de animes violentos, que são só gratuitos, adaptasse Berserk da forma mais grosseira possível, ia acabar tirando todo o peso da violência de Berserk, porque justamente iam ver as coisas como essa fanbase horrorosa que o mangá tem em ver. De resto, fica aí a comparação de algumas páginas do mangá de Berserk com uma cena do anime de 97, que pra mim é sem dúvidas o melhor. Mas enfim, tem uma obra que o anime de 97 usa de inspiração que tem bastante a ver com o mangá de Berserk em si, e que é uma referência do Miura que eu considero até bem pouco comentada. Conan, o Bárbaro, de 1982, dirigido pelo maravilhoso John Milius. As referências de Conan em Berserk são bem perceptíveis no mangá. Eu acredito que isso não é apenas acerca do filme do Conan, porque, enfim, eu tenho certeza que o Miura lê os contos do Conan, porém, eu não li os contos.
Mas, resumindo, Berserk de 97 pega muita coisa em sua direção que está no filme do Conan. Deixando claro, eu estou falando apenas de Conan, porque a obra do Milius tem vários elementos que talvez estejam em Berserk. Mas o único filme que eu vi do Milius foi Conan, então não faria sentido falar da obra dele. Porém, Conan o Bárbaro é um ótimo filme, assistam. Agora, voltando a Berserk, enfim, algumas similaridades que tem com o filme do Conan, não apenas o anime de 97, mas a obra inteira, são várias semelhanças, para dizer o mínimo. Mas, enfim, o jeito como a luxúria é retratada, a criação da Idade Média em si, a busca pela vingança do Conan contra o Doom e a busca da vingança do Guts contra o Griffith, essa rivalidade que circunda a obra toda e que de certa forma nunca se resolve, tá ali em Berserk e também tá ali em Conan. Principalmente pela tradição do mangá, que é conseguir emular o movimento por meio do traço, eu diria que um pouco do Conan é perdido. Só que o anime de 97 resgata um pouco dessa inspiração que há de Berserk a partir de Conan. E é justamente essa apropriação, essa inspiração direta de Conan que faz eu achar o anime de 97 bem legal. Porque aí que tá, né? Um dos diversos pontos essenciais no mangá de Berserk, na minha opinião, é a velocidade que o Guts consegue se movimentar, mesmo tendo aquele tamanho e segurando uma espada que é bem maior que ele. E olha, isso não é um ponto que é tão importante para o vídeo, eu acho, mas eu considero esse tipo de movimentação do Guts algo bem difícil de se adaptar, porque é algo muito próprio dos mangás. Ao menos de forma que seja tão legal e divertida quanto é no mangá. Porque eu considero essa velocidade das batalhas algo muito importante para Berserk. O anime de 97, dadas as condições financeiras que foram dadas e a tecnologia da época, não conseguiu adaptar essa velocidade toda, essa ação que é até bem frenética e de certa forma leve que ocorre no mangá. Porém, Berserk de 97 tem esses caminhos que eu considero bem legais, porque a ação no anime é mais bruta, consegue focar de outro modo a força do Guts e o medo que aquela figura dele pode gerar de uma forma bem mais lenta e pesada, que permite até contemplar mais aquilo. E isso é bem Conan o Bárbaro, principalmente em como as lutas vão ocorrer em uma forma que, mesmo romantizando a Idade Média, busca um lado bem mais bruto acerca daquele corpo extremamente musculoso e gigante de seus protagonistas. Claro que o anime, justamente por não conseguir adaptar a velocidade no mangá, perde muito em como as lutas de outros personagens vão funcionar, principalmente no que tange o Griffith e a Casca, e graças a Deus não adaptaram o Sérpico lutando, perderia completamente a graça. O anime acaba focando muito mais no impacto e nas habilidades do Guts. Enfim, eu mostrei ali a cena que o Zod aparece no mangá e a cena que o Zod aparece no anime, e é bem claro que se perde muito tirando a violência extrema. Eu não consigo explicar muito bem o porquê, mas sinceramente, na parte que eles salvam o Griffith, ter que cortar toda aquela aparição do Apóstolo, que é uma das coisas mais violentas que eu já vi, tirar quase tudo que envolve aquele momento e o que vem depois, que é o Eclipse. Mas sendo positivo, e até porque novamente a fidelidade é relativa e não deve ser norma para avaliar qualquer obra, tô só falando porque é uma questão que sim, a partir de como o anime de 97 foi pensado, esses cortes em muita coisa que ocorre na história original abala bastante a narrativa. Porém, no que tange a adaptação, Berserk de 97 adapta a inspiração do mangá em Conan de forma muito legal. Novamente, coisas que já estão no mangá, mas como o anime consegue criar o espaço da Idade Média, a maldade desses poderosos cheios de pactos macabros, a influência deles nos governos, as lutas que o Guts entra comparadas às lutas de Conan, a relação do protagonista com o interesse amoroso, a dinâmica de grupo que às vezes parece nem saber direito o que o Guts ou o Conan tá buscando, mas ajuda eles. E essa cena em especial pra mim, em que o Conan é todo marcado pra poder ser curado e isso acontece.
me remete diretamente a essa cena do primeiro episódio do anime de 97. Bom, algumas coisas só eu acho que tem que serem esclarecidas. Eu não acho que uma obra deve ser completamente fiel ao material que está se adaptando, nenhum mangá, nenhum livro, nenhum quadrinho ou nenhum desenho que vira live action. Mas uma parte de mim também acha que não adianta fazer uma adaptação de, sei lá, Ilíada, ou Odisseia, ou A Hora da Estrela, ou qualquer livro da Clarice, ou qualquer livro do Joyce, e achar que é fácil adaptar aquilo de uma forma fiel, só por seguir direitinho o enredo. E a mesma coisa meio que vale para Berserk. Sobre as outras adaptações, a que eu acho mais interessante é a de 97, como eu já falei, talvez por eu gostar muito de Conan. Mas os filmes da Era de Ouro são legaizinhos pelas cenas isoladas que eu vi, e o de 2016 é criminoso. Algo que eu não falei, mas aquela cena que eu coloquei de Toradora sobre os fantasmas, eu fiz um curta-metragem usando ela como diálogo, então vá lá no meu canal de filmes para assistir. E para terminar, se você gosta do mangá de Berserk, ou do anime de 97, ou dos 3 filmes da Era de Ouro, e se caso você for masoquista ao ponto de gostar do anime de 2016, veja Conan, ou leia os contos de Conan, e veja os filmes do John Milius. Bom pessoal, esse é um vídeo que eu quis discutir um assunto que me é muito de valor, que é Berserk. Algo que eu não comentei no vídeo, eu não tenho uma relação tão especial com Berserk que nem outros canais, como é o caso do Roca Toca ou o Cenário Transparente, que são 2 canais que eu gosto muito, por sinal. Eu gosto tanto de Berserk ao ponto de eu não me importar se vai ter final ou não devido à morte do Miura, simplesmente porque eu fico muito feliz de poder ter lido o que eu li de Berserk. E além disso, eu não me importo se vai ter um anime bom ou não. Enfim, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo que possa gostar do vídeo, comente, discorde de mim no que tange a adaptação de Berserk, no que tange adaptações no geral, se você acha que o vídeo não ficou muito interessante, enfim, comente. E se você quiser e puder, pense com muito carinho em doar qualquer quantia para essa chave Pix que está aparecendo aqui. Eu ainda não estou conseguindo abrir o Seja Membro do canal, e tô pensando em abrir um Apoia-se, né? Mas no momento, se você puder doar qualquer quantia, vai estar ajudando muito o canal a continuar. E é isso, gente. Muito obrigado e tchau.